Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Desde já quero estar agradecendo primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar na presença dEle. Quero também agradecer ao convite, ao pastor Danilo, a nossa irmã Tati, por esta oportunidade, amém? Daniel capítulo 1, versículo 1. Irmãos, o que eu vou pregar aqui, todo mundo já sabe. Não tem nada de novo, amém? Muitos pregadores querem trazer muita coisa nova, inovação, quer fazer algo acontecer. Mas na presença de Deus não tem inovação, tem renovo. Então eu vou pregar aquilo que os irmãos já sabem, aquilo que nós já lemos na palavra do Senhor, que é a palavra de Deus, amém? Daniel capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Abednego, e a Azarias e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Podem se sentar louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que no ano 3º do reinado de Joaquim, o Senhor, ele permite que o rei Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e leva todos os filhos de Israel como cativos para a Babilônia. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele permite com que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Nós já podemos ver aqui que nada foge do controle de Deus, e que tudo que acontece é debaixo da sua permissão. Tudo aquilo que acontece com o seu povo é pela permissão de Deus, porque nada foge do seu controle. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele leva os cativos para a Babilônia e também leva os utensílios da casa de Deus e coloca na casa do seu Deus. A palavra do Senhor também vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele chega até o chefe dos eunucos e ele pede com que este chefe separe alguns jovens da casa real, dos nobres, que tinham boa aparência, que tinham habilidade para servir o rei, para que eles pudessem ser treinados durante 3 anos, para que eles pudessem servir ao rei no palácio.
E a palavra do Senhor também vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele determina que todos os dias aqueles jovens que foram escolhidos para o treinamento, eles deviam comer do manjar que o rei comia e também bebesse do vinho que o rei bebia. A palavra do Senhor que nós conhecemos vai dizer no versículo 8, que Daniel, ele propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares e nem com o vinho que o rei bebia. Ele propôs no seu coração, porque ele sabia que os manjares eram oferecido aos ídolos dos deuses pagãos. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel, ele aceitou no seu coração. Não foi Deus que revelou a Daniel, não foi Deus que direcionou a Daniel, não foi os pais de Daniel que disse a Daniel. A palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele decidiu a permanecer fiel ao seu Deus. Ele decidiu viver uma vida de santidade em meio à Babilônia. Daniel aqui no capítulo 1, ele é apenas um jovem. E no contexto deste capítulo, Daniel está em um contexto de apostasia do seu povo. O seu povo estava em desobediência contra o seu Deus. E por isso que Deus permite que o rei Nabucodonosor invade Jerusalém. O povo de Israel está em uma crise de apostasia, está em uma idolatria, está distante do seu Deus. Mas Daniel, ele permaneceu fiel ao Senhor, mesmo que o teu povo estava longe de Deus, mesmo que ele estava em uma nação pagã, ele decidiu não se contaminar. Diga para o jovem que está do seu lado: a santidade é uma decisão. Diga novamente: a santidade é uma decisão. Vivemos uma vida de santidade diante de Deus é uma decisão nossa. O Senhor, ele não obriga ninguém a ser santo diante dele, mas ele diz em sua palavra que sem santificação ninguém verá ele. Por isso que é uma decisão. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele sempre exigiu do teu povo santidade, desde o Antigo ao Novo Testamento. Ao povo de Israel ele disse: sede santo, porque eu sou santo. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós devemos ser irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver, em corpo, alma e espírito. A santidade ao Senhor é uma exigência do Senhor para a igreja. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que viver uma vida santa diante dele. Todo aquele que está disposto a servir a Ele tem que viver uma vida de santidade, como Ele é santo. E o que mais nós vemos é jovens que estão na igreja, jovens que estão louvando, jovens que estão pregando, jovens que estão fazendo acontecer, mas não querem viver uma vida santa, não querem viver uma vida de santidade, querem estar aqui até na igreja, mas está na igreja e está no mundo. E Deus está dizendo para você nesta noite: precisa tomar uma decisão, ou tu é santo ou tu é profano. Precisa tomar uma decisão. Ou tu serve a Deus, ou tu serve ao mundo. E é o que nós mais vemos hoje. É jovens que parecem crentes aqui, parecem que vivem uma vida santa, mas
quando chega lá fora, não dá para diferenciar. Não dá para saber. Porque o comportamento dele lá fora não condiz com o que ele vive aqui dentro. Porque as atitudes dele na escola não condiz com aquilo na igreja. É que as conversinhas dele no trabalho não condiz com o que ele diz que é na igreja. Sede santo, porque eu sou santo. Ei, Jesus está te vendo na casa, na escola, no trabalho. E a palavra de Deus vai nos dizer que Daniel, ele decidiu. E por causa que ele decidiu não se contaminar, o versículo 9 vai dizer que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do eunuco. Ele chegou diante do chefe dos eunucos e disse: olha, permita-me não se contaminar com os manjares. Permita que eu não coma dos manjares do rei. E o chefe, com medo do rei, ele disse que não poderia, porque diante do rei poderia que eles achassem mais tristes do que os outros que participassem do manjar do rei. Então Daniel não desistiu. Mesmo diante do não do chefe, ele não desistiu daquilo que ele tinha proposto no seu coração. E a palavra do Senhor vai dizer que ele foi até o despenseiro que os chefes dos eunucos tinham colocado sobre Daniel, os 3 jovens. E ele vai dizer ao despenseiro: permita-me não me contaminar com os manjares do rei, mas me dê legumes e água. Vamos fazer um teste, que durante 10 dias eu coma somente legumes e água, e depois dos 10 dias você vê como nós vamos estar, e faça conosco o que você quiser. E o despenseiro concordou. Quem decidiu não se contaminar? Daniel. A palavra do Senhor não vai dizer que os 3 jovens amigos de Daniel também decidiram, mas vai dar a entender que eles foram influenciados por Daniel. Quando você decide viver uma vida santa, você influencia quem está ao teu lado. Quando você decide não se contaminar com esse mundo, aqueles que estão na sua volta são influenciados. Ei, faça a diferença. Viva uma vida que agrade a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que depois, passados 10 dias, em que o despenseiro vai até Daniel e os 3 jovens, a palavra do Senhor vai dizer que eles estavam mais gordos e mais de boa aparência do que os jovens que comiam do manjar do rei. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o despenseiro tirou o manjar e continuou dando legumes e água. E a palavra do Senhor vai nos dizer que depois dos 3 anos que se passaram, em que eles vão até o rei para fazer a prova, para que o rei fizesse perguntas a eles, a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que não se acharam jovens mais sábios, jovens mais inteligentes do que Daniel e os seus 3 amigos. Há uma recompensa para aquele que permanece santo. Há uma recompensa para aquele que vive uma vida de santidade ao Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus recompensou Daniel e os 3 jovens. Mas a palavra do Senhor também vai dizer que para Daniel, ele deu entendimento de visão e sonhos. Para aqueles que são influenciados, Deus também vai recompensar. Mas para aquele que decidiu e influenciou, Deus vai dar mais.
Mas Deus te prometeu que se você for fiel até o fim, Deus te dará a coroa da vida eterna. Jovens, vamos fazer a diferença em meio ao mundo corrompido. Os jovens, em vez de influenciar quem está lá fora, os jovens de lá fora que estão influenciando os jovens que estão aqui dentro. Em vez de os jovens fazerem a diferença, eles são influenciados por pessoas na internet. Eles são influenciados por moda do mundo. Eles são influenciados por costumes do mundo. Ei, você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Você não cabe com esse mundo. A moda desse mundo não te pertence. Precisamos ser santos. Santidade, apartar-se do mundo. Ter uma vida santa diante de Deus. Hoje em dia vem como está. Fica como está. Não, Deus não liga mais para isso não. Não está escrito na Bíblia. Não, fica em paz. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que é pecado diante da Bíblia continua sendo pecado. Sede santo em toda a tua maneira de viver. No pensar tu tem que ser santo. No falar tu tem que ser santo. No se vestir tu tem que ser santo. Ah, mas não está na Bíblia escrito. Mas também não está na Bíblia escrito que pode. As tuas vestes têm que ser santa. O teu andar tem que ser santo. Aquilo que você olha no celular, meu Deus, também tem que glorificar a Deus. Daniel, ele decidiu. E por ele decidir, ele foi recompensado. No versículo 21 vai dizer que Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro, no palácio. Daniel, ele foi do começo que ele chegou na Babilônia, ele foi até o fim da sua vida fiel ao Senhor. Nós temos que ser do começo até o fim. Porque tem gente jovem que começa bem, mas no meio se corrompe. Tem jovens que até começam bem, mas no final já se corromperam. É do começo até o fim, jovem. É do começo até a volta de Cristo. É do começo até a trombeta tocar. É sempre fiel. A palavra do Senhor vai nos dizer em Daniel capítulo 5 que o rei Belsazar, ele dá um banquete. E ele chama todos os grandes do seu reino para participar do seu banquete. E eles começam a beber vinho. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele manda trazer os utensílios que o seu pai, rei Nabucodonosor, trouxe de Jerusalém e que ele colocou na casa do seu Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Belsazar manda trazer esses utensílios. E ele pega esses utensílios junto com os grandes que estavam reunidos neste banquete e começam a beber vinho com esses utensílios que pertenciam a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele momento do banquete, uma mão aparece escrevendo na parede. E quando o rei Belsazar, ele olha a mão, ele se assusta. E como ele não entendeu o que aquela mão escreveu, ele chama todos os sábios, todos os astrólogos do seu reino para que interpretasse aquela frase, aquilo que estava escrito na parede.
E a palavra do Senhor vai nos dizer que ninguém conseguiu interpretar, que ninguém conseguiu saber o que estava escrito na parede. Quando a sua mãe, a rainha, fica sabendo, ela entra diante do banquete e diz: olha, eu conheço um que desde o reinado do seu pai, ele prestava diante do seu pai, e o Espírito dos deuses está sobre ele. O nome dele é Daniel. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Belsazar manda chamar a Daniel. E quando Daniel chega diante do rei Belsazar, a primeira coisa que o rei vai dizer é: és tu aquele Daniel? És tu aquele Daniel que veio junto com os cativos de Judá? É que dizem que o Espírito dos deuses está sobre você. É como se ele estivesse dizendo a Daniel: és tu mesmo? Ou você mudou? Você ainda permanece com o Espírito do seu Deus sobre você? E a palavra do Senhor vai nos dizer que Daniel, ele interpretou aquilo que a mão tinha escrito na parede. Daniel permaneceu mesmo até o fim. Daniel permaneceu fiel a Deus até o fim. Jovem, precisamos permanecer fiel a Deus até o fim. Sabe por quê? Porque durante a jornada, muitas das vezes o primeiro amor vai esfriar. Muitas das vezes a alegria vai ter uma hora que não vai ter. Mas mesmo sem alegria, mesmo sem ânimo, mesmo sem força, nós temos que estar diante de Deus, fiel a Ele. Nem sempre vamos ter os mesmos. Nem sempre vamos ter a mesma força. Nem sempre vamos ter o mesmo ânimo de quando a gente é jovem. Mas mesmo que o nosso corpo físico muda, o nosso coração tem que permanecer fiel. Como no princípio, a nossa vida tem que continuar íntegra diante de Deus. Deus conhece a cada um que aqui está. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa: permaneça fiel. Jovem, permaneça fiel a Deus. Mesmo que todos à sua volta desistam, você tem um alvo, e o alvo é Cristo. Mesmo que todos voltem para trás, o teu olho tem que estar no consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Mesmo que as coisas não vão bem, a tua fé tem que permanecer em Jesus. Temos que permanecer no Senhor. É você que decide não se contaminar com esse mundo. Aleluia. É você que decide não ter aliança com esse mundo. É você que decide não estar em um relacionamento desigual. É você que decide permanecer fiel a Deus. Se tem algo te atrapalhando, se tem algo atrapalhando a tua fidelidade a Deus, tire, mas permaneça fiel ao Senhor. Permanecer fiel a Deus é uma decisão. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar. Aleluia. Porque é a oração que nos ajuda a vencer esse mundo. É a oração que nos
dê força para vencer esse mundo. Eu não sei a forma como você entrou aqui, mas escolha permanecer fiel a Jesus. Escolha viver uma vida de santidade ao Senhor. Busque a Deus enquanto pode achar. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Viva uma vida de oração. Porque a maioria dos jovens só oram dentro da igreja. Só buscam dentro da igreja. Só sentem a presença de Deus na igreja. Só pulam na igreja. Meu Deus, a nossa vida de oração também tem que ser lá em casa. A presença de Deus não está só na igreja. A presença de Deus está também no nosso secreto, quando buscamos a Ele. Uma geração que quer tanto de Deus, mas não quer buscar. Uma geração que quer ser pregador, quer louvar, quer fazer acontecer, mas não tem vida de oração. Eu sou jovem como vocês que estão aqui, e muitas batalhas na minha vida eu venci com o joelho no chão. Muitas coisas eu venci com o joelho no chão. A decisão é buscar ao Senhor. Chega de viver de aparência. Chega de mostrar na igreja que você está cheio, mas está vazio. Chega de mostrar que tu é crente e não fala com Deus há muito tempo. Só fala na igreja. Chega de pegar na Bíblia só na igreja. Precisa ler a Bíblia em casa. Precisa meditar em casa. Precisa orar em casa. Para de ser uma geração vazia de Deus. E vamos buscar ser cheios do Senhor. A nossa vida não é mudada apenas por um culto. Porque tem gente que pensa que um culto abençoado desse vai mudar a sua vida. Não vai não. O que muda a sua vida é aquilo que você faz todos os dias. O que muda a sua vida não é um culto avivado. Não é a oração somente nesse culto. O que muda a sua vida é aquilo que você faz todos os dias. O quê? Orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, se santificar todos os dias, dar bom testemunho todos os dias, se desviar do pecado todos os dias, dizer não à tentação todos os dias. É isso que muda a sua. Porque tem gente que quer só se encher aqui, aí Satanás pega lá fora e derruba. Porque não tem raiz e não tem estrutura, só tem raiz queimada. Vamos orar. Feche os teus olhos. E se porventura você está longe de Deus, busque ao Senhor. Tome uma decisão nesta noite. A decisão é de buscar ao Senhor. Para de viver essa vida de aparência diante da presença de Deus. Você só engana o seu pastor porque Deus te conhece. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Não porque somos merecedores de alguma coisa, porque nós não somos merecedores de nada. Mas estamos aqui porque reconhecemos a dependência que nós temos de Ti. Nós necessitamos da Tua graça. Nós necessitamos da Tua misericórdia. Nós necessitamos do Teu perdão. Nós necessitamos que o Senhor nos purifique com o Teu sangue. Pai, visite a cada coração que aqui está nesta noite. Trabalha na mente, no coração de cada um. Meu Deus,
nós na tua presença. Desperta-nos, meu Deus, a orar, a jejuar, a ler a tua palavra, a viver uma vida de santidade ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Espírito Santo, nesta noite, a cada jovem, Pai, que como Daniel decidiu não se contaminar, decidiu guardar a tua palavra, decidiu permanecer fiel na tua presença. Eu peço ao Senhor que o Senhor levante esses jovens, que o Senhor levante com autoridade e ousadia na tua presença, que o Senhor recompense com graça, com sabedoria da tua palavra, Senhor. Espírito Santo, todo aquele, Senhor, que tem um coração puro diante da tua presença, eu peço que o Senhor encha nesta noite. Eu peço que o Senhor renove nesta noite. Eu peço que o Senhor batize com teu Espírito Santo nesta noite. E aquele que tem vivido de aparência, que nesta noite o Senhor compensa, que nesta noite o Senhor desperte, que nesta noite o Senhor liberte, coloque o desejo de te buscar também, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Receba o nosso culto, Pai, que esta palavra venha ficar gravada em nossos corações, que nós não viemos somente a ouvir, mas que nós viemos praticar a tua palavra, porque estamos todos os dias ouvindo e não estamos praticando. Desperta-nos, Senhor, a praticar a tua palavra. É o que eu te peço, meu Deus, e te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, pastor Danilo, com as palavras.